Graças e paz, irmãos. Bom dia. Hoje é domingo, dia de acordar cedo para a escola bíblica. Estamos acostumados com o isolamento, a gente não tem hora para dormir, hora para acordar, porque não pode sair de casa. Mas domingo nós temos um compromisso. De modo, então, irmãos, que nós vamos dar início à nossa escola bíblica. E eu quero convidar meus irmãos para fazermos, então, uma oração. Vamos agradecer a Deus por esse dia, esse sol, tudo que Deus assim tem nos proporcionado. Vamos orar, então, meus irmãos? Amém? Querido Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nesta manhã nós somos gratos a Ti por esta oportunidade. Aliás, diríamos, Senhor, que é uma rica oportunidade, porque quantos de nós, nesta hora, assim, Pai, desejaríamos receber uma dádiva tão gloriosa quanto a Tua palavra, mas há muitos, Pai, que o Senhor assim não despertou, o Senhor não chamou, o Senhor não nos colocou o Teu amor, e de modo então, meu Pai, que nós assim temos muito que Te agradecer, glorificar o Teu nome, porque nós conhecemos, Deus, quão preciosas são as Tuas palavras, as Tuas promessas. Ó Deus, nós sabemos quão ricas são as nossas esperanças. Por isso nada pode nos abalar, por isso nada pode nos fazer temer diante, meu Deus, de tudo que está por vir, porque nós sabemos que o melhor para nossas vidas está por vir. Então, nesta manhã, nós glorificamos o Teu nome por isso. Nós Te adoramos, nós Te amamos, sobretudo porque o Senhor nos amou primeiro. De modo assim, Deus, que se Te amamos, é porque o Senhor nos amou. E nós somos assim, Deus, eternamente gratos, porque este amor o Senhor também colocou em nossos corações. O Senhor nos habilitou para a vida, o Senhor nos habilitou para andarmos no caminho de boas obras, que o Senhor também preparou. O Senhor nos habilitou para sermos chamados de filho. Ó Deus, para termos assim esta rica esperança de estarmos no céu contigo por toda a eternidade. Não há, Senhor, tesouro maior, não há dádiva melhor. Então nós somos gratos a Ti, queremos render-te, Pai, neste domingo, nesta manhã de domingo, a graça e o amor que o Senhor tem assim colocado em nossos corações. Por isso nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Bom, então, irmãos, nós vamos dar início a nossa primeira aula do capítulo 1 de Colossenses, esta obra maravilhosa que Paulo escreveu assim à igreja de Colosso. Então, eu começo dizendo que Paulo, ele nunca esteve em Colossos, não é? E, por conseguinte, ele, quando escreve a sua carta aos irmãos de Colosso, ele sente necessidade de fazer uma apresentação. Olha, eu sou Paulo, provavelmente vocês ouviram falar de mim, mas eu vou me apresentar a vocês e eu vou dizer-lhes exatamente por que eu vos escrevo. Não estou escrevendo por escrever, não estou escrevendo por querer me exibir, não estou escrevendo porque é desejo do meu coração simplesmente me tornar um líder desta igreja. Eu estou escrevendo a vocês porque eu sou um apóstolo de Cristo.
Mas eu não sou apenas um apóstolo de Cristo, eu sou um apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. Tá? Então, eu e o irmão Timóteo. Tá? Então, repara que Paulo, ele já começa dizendo na sua apresentação que ele não é um apóstolo qualquer, ele não se intitulou apóstolo, não, mas ele foi apóstolo pela vontade de Deus, pela vontade do Senhor. De modo então que ele faz essa apresentação, inclui nesta apresentação Timóteo, e aí ele então se refere aos irmãos da igreja de Colosso, chamando aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos. Então repara que é a mesma apresentação que ele faz à igreja em Éfeso, né? Quando ele faz essa apresentação lá em Éfeso, ele também menciona os crentes, Cristo Jesus que estão em Éfeso. É interessante nós observarmos, porque esta apresentação ela é importante porque ela apresenta duas qualidades que o cristão deve ter. Primeiro, ele é santo, né? E segundo, porque ele é fiel. Então, são duas características extremamente importantes que nos definem enquanto seguidores, enquanto discípulos, enquanto chamados para viver em Cristo Jesus. Nós somos santos e fiéis. Então, são duas qualidades que nós não nos apresentamos de vontade própria e nem produzimos interiormente essas duas qualidades. São duas qualidades externas que recebemos, portanto, do Senhor. Ou seja, o Senhor nos santifica por meio da sua palavra e o Senhor também nos torna fiéis porque Ele nos dá exatamente toda a ferramenta, Ele nos dá todas as qualidades necessárias para crermos em Cristo, sermos fiéis a Cristo. Então isso é extremamente importante, por isso que eu digo que é uma obra maravilhosa, né? Porque além de nos chamar, as duas qualidades, eu diria, necessárias, importantes, para sermos chamados em Cristo, são qualidades externas, não são internas. Nenhum homem é capaz de produzir essa santidade, essa santificação, assim como nenhum homem é capaz de ser fiel por si mesmo. São duas qualidades inerentes ao próprio chamado de Deus aos seus filhos amados. Tá? Então Paulo faz essa apresentação. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos irmãos fiéis em Cristo Jesus que estão em Colosso. Bom, aí ele então diz assim, olha, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Tá? Então, irmãos, é muito importante, né, nós assim atentarmos para esta apresentação, porque, como eu falei inicialmente, o ofício de apóstolo não é algo que se ganha ou se obtém. Então eu quero dizer que, do mesmo modo, hoje, para nós, o ofício de pastor não é algo que alguém compra, não é algo que alguém deve se intitular, mas é algo que se ganha ou se obtém, mas sim que se recebe de Deus. Né? Então, ou seja, o que eu quero dizer é que não é algo que o homem possa adquirir por si mesmo. Ou ele recebe de Deus, ou ele não tem nenhuma
autoridade assim para se intitular. Então, é uma qualidade que não se assume. Ninguém pode se assumir presbítero, ninguém pode se assumir pastor, né? Como Paulo não se assumia apóstolo, mas ele foi chamado por Deus. Então é algo que não sai do teu interior, não é uma vontade que o faz assim apóstolo ou pastor, mas é algo que a pessoa é investida, e esse investimento vem de Deus. Então, João 15:16, ele nos dá ainda essa contribuição, quando nos mostra na palavra que não foste vós que me escolheste a mim, disse Jesus, pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Então, o que confirma tudo que dissemos até agora. Então, o início da carta, ele já traz a doutrina da graça, né? E isso é maravilhoso. Paulo já começa falando aos irmãos, apresentando a eles a doutrina da graça. Então, ou seja, o homem, ele não é o que se faz de si mesmo, mas é feito por Deus. E aí está a doutrina da graça, né? Ou seja, Paulo provavelmente dizia não merecer tal coisa, se colocava como o mais imperfeito dos homens. Então, de modo que isso é maravilhoso, porque o chamado de Deus, né, não depende das qualidades humanas, mas sim da sua vontade. E isso é a graça, porque não é por merecimento, mas pela graça. Então, irmãos, por isso que nós encontramos essas expressões logo na apresentação que ele faz. Pela vontade de Deus, aos santos e irmãos fiéis em Cristo. Então, ou seja, se ele é apóstolo, se alguém é pastor, não pode ser pela vontade da pessoa de ser pastor, a menos que Deus assim coloque essa vontade, pela vontade de Deus. Ou seja, tem que ser manifestado pela vontade de Deus e não do homem. Do mesmo modo, ninguém pode ser santo, né, e fiel em Cristo, se não for também pela graça. Então, quando nós vamos para o versículo 4, versículo de 4 a 8, então Paulo continua falando para os irmãos e ele diz assim: porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Olha que coisa interessante. O amor que o Senhor tem com todos os santos. E aí ele diz: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo. Aqui eu quero te chamar a atenção para esse versículo, que Paulo está dizendo exatamente isso, né? É o versículo de número 6, preste atenção e leia comigo. Por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já ouviste, isso é o 5 que eu estou lendo ainda, da qual já ouviste pela palavra de Deus. Né? Então veja bem, o que Paulo está dizendo? Olha, esse evangelho, né, que nos dá exatamente essa esperança, você já ouviste isto, né? Ou seja, e aí ele diz pela palavra da verdade, o evangelho. Aí agora você presta atenção no versículo 6, que ele diz assim: que vos alcançou da mesma forma, está chegando em todo o mundo, frutificando e espalhando. Então reparou que ele diz? Ele está dizendo para os nossos irmãos lá de Colosso: olha, esse evangelho da verdade, ele já chegou até vocês, ele já alcançou o mundo. Entende o significado disso?
Então, quando nós entendemos que, olha, para que Jesus volte, nós precisamos pregar o Evangelho. Não, nós não precisamos pregar o Evangelho, porque nós precisamos sim fazer discípulos. Além de pregar o Evangelho, é fazer discípulos. Tá? Discípulos de todas as nações. Essa é a nossa tarefa hoje. Porque alcançar o mundo tal como assim Deus havia colocado como uma necessidade, como uma condição necessária para a sua vinda, isso já aconteceu no tempo de Paulo. Ele vai repetir isso mais uma vez daqui a pouco e nós vamos examinar. Porque quando Jesus fala, ele nos dá esta condição, ele está falando da vinda sua em vingança. Ele está falando do dia do Senhor. Então, era necessário que em todo o mundo da sua época o Evangelho fosse anunciado. E Paulo já está dizendo isso aqui, olha, no versículo de número 6, que vos alcançou e da mesma forma está chegando em todo o mundo. O mundo da época de Cristo, o mundo da época de Paulo, que na verdade era todo o mundo conhecido, que era o Império Romano, né? Era o mundo do Império Romano. Então, isso é importante você ter em mente, para você começar a entender o Evangelho na sua essência e não viver de vãs esperanças que homens ficam inventando por aí. Então, é maravilhoso isso, né? E continuando então a leitura, e ele diz, e já vai frutificando, É como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. Isso é outra preciosidade que nós vamos falar. Como aprendeste de Epafras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor em espírito. Então, o que nós observamos aqui de cara? Que Paulo está nos mostrando por meio do Evangelho que o cristão, ele tem um dobro compromisso, ele tem um compromisso duplo. Primeiro que ele diz assim, olha, esse compromisso que nós temos é um compromisso que nós temos com Cristo, que nos chamou, e temos um outro compromisso com os santos. Repara, nós não temos um compromisso com os homens, mas com os santos. Então, de modo que a fé cristã, ela não é só uma convicção da mente. Você não pode só colocar na tua mente porque você frequenta a igreja, porque você lê a Bíblia, porque você declara que Cristo é o teu Senhor, e isso seja suficiente. Não é só uma convicção da mente. Não é só a tua mente que precisa estar convicta de que você é um crente, que você é um santo, fiel em Cristo Jesus. Mas também é uma atitude do coração. É necessário que esta compreensão esteja também enraizada no seu coração. Ok? Por que isso? Porque ser cristão, porque dizer-se de Cristo, amar a Cristo, pregar Cristo, não é só um pensamento correto, entende? Mas também é uma conduta de amor. Então, veja que a fé em Cristo e o amor aos santos são os dois pilares da vida cristã. Você, para se dizer cristão, crente em Cristo Jesus, você tem que, primeiro, ter o compromisso com Cristo, de andar na sua verdade, de buscar cada vez mais crescer em graça e conhecimento dele, de modo que o nosso ponto final é chegarmos ao ápice, que é a glorificação, assim conforme a imagem de Cristo. E o segundo momento é que o ser cristão, se dizer em Cristo Jesus,
não é só uma atitude da mente, mas também é amar aos santos. Um crente ama os seus irmãos. Um crente, ele tem este compromisso e ele ama os seus irmãos. São dois pilares da vida cristã, ok? Então veja, meu irmão, que você pode me perguntar assim, mas por que eu não devo amar todos os homens? Por que só amar aos santos? Em primeiro lugar, eu poderia te dizer que a Bíblia nos mostra que Cristo, ele veio para salvar somente aqueles a quem Deus ama. Ora, mas o que você está dizendo? Eu estou dizendo que o Evangelho do Senhor Jesus, a sua palavra, ela nos mostra e nos diz exatamente isso, que Cristo veio para salvar somente aqueles a quem Deus ama. João 6, 37, 39, e também no 17, 2, nós vamos encontrar que Cristo veio para salvar aqueles que o Pai tinha lhe dado. João 13, no primeiro versículo, ele nos diz assim: como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Cristo, conforme escreveu João, no capítulo 13, versículo 1, você vai ver exatamente isso. Olha, como havia amado os seus, ele não amou todos os homens. Ele não amou todos os homens, ele amou os seus. E depois ele completa, que estavam no mundo. Então ele não amou todo o mundo, ele amou os seus que estavam no mundo. Amou-os até o fim. Então, em Cristo, o que nós estamos observando? Pecadores eleitos são amados. Efésios 1, 4, 6, nós vamos encontrar isso. Que Deus nos predestinou antes da fundação do mundo em Cristo Jesus. Você vai observar que Cristo, em amor, ele morreu por suas amadas ovelhas, mas não morreu nem orou pelos bodes. Você vai ver isso em João 10, 26, 27 e 17, 9. Então, ele morreu por suas ovelhas, mas não morreu, e muito menos orou pelos bodes. Então, isso precisa estar bem claro em nossa mente. O amor de Deus, ele é eficaz. Impossível Deus amar alguém e este alguém não nascer de novo. Impossível Deus amar alguém e essa pessoa não ser transformada. Impossível, impossível Deus amar alguém e esta pessoa não receber o dom da vida eterna. Impossível. Então veja que o amor de Deus, por isso, ele é eficaz. Quando ele é assim, apresentado a alguém, a um ser, esta pessoa não tem como continuar no mesmo estado que se encontrava. Porque o amor de Deus salva de fato os objetos do seu amor. Então, se ele nos ama, este amor é o amor que nos salva, é o amor que nos transforma. Então veja que Deus busca aqueles a quem ele ama e faz com que os receptores, os recipientes desse amor também o amem. Isso é maravilhoso. 1 João 4,19. Você não ama a Deus porque você tem esta capacidade de ver Deus como algo maravilhoso. Pelo contrário, você só pode amar a Deus se Deus colocar esse amor em você. Então, é tão maravilhosa, né? O Evangelho é algo tão maravilhoso que você é transformado em todos os sentidos por nenhuma qualidade sua. E isso é
tão legítimo, é tão nobre, porque o Evangelho não precisa das características do homem. O Evangelho não se apresenta a um homem inteligente, a um homem valente, ele não se apresenta a um homem pelas suas qualidades, eu diria, de conhecimento, de sabedoria. Mas o Evangelho se apresenta a todos aqueles a quem Deus ama. E o pré-requisito para ele amar não vem do interior do homem. Nunca vem do homem, vem do próprio Deus. E isso é bom demais, porque o que significa que o que nos mede em termos de, eu diria, de qualidade, o que nos mede em termos de bondade e capacidade, não é algo que nós produzimos, não aprendemos em universidade, não aprendemos em escola alguma, mas recebemos pelo dom de Deus. Então isso é muito bom. Tá? Então veja que, mas o que você está dizendo? Que Deus ele não ama todos os homens? Como? Eu já vi algumas vezes a Bíblia falar isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. É verdade, a gente vê muitas dessas coisas na Bíblia. Mas a interpretação ela é sempre, eu diria, incompleta e muitas das vezes não compreendida, né? Dentro do contexto que essas questões se apresentam. E por isso as pessoas têm essa ilusão de que Deus amou o mundo. Mas repara que ele amou o mundo, mas não todos os homens do mundo. Tá? Mas que mundo então Deus amou? Aí a Bíblia é intérprete de si mesma. Então veja que alguém poderia então nos perguntar, ou alguém mesmo que esteja nos assistindo, poderia dizer assim, mas se Deus não ama todo mundo, por que a Bíblia, às vezes, usa uma linguagem universal? Como assim universal? Ora, tal como o Senhor não quer que nenhum pereça, mas que todos os homens se arrependam. 2 Pedro 3,9. Você vai encontrar isso em algumas outras passagens, como em Tito, também como Timóteo, mas repara que todas as vezes que essas questões se apresentam, essa interpretação é falha. Por que ela é falha? Ela é falha porque, em geral, o leitor desconsidera o contexto e mostra, na verdade, a sua ignorância com relação à linguagem, com relação à sua interpretação. Né? Sobretudo quando essas passagens se referem a algo que vem de Deus, como amar, salvar e tudo mais. Nós vamos dar só um exemplo, para não irmos muito além, porque o foco da nossa aula não é especificamente sobre o amor de Deus, né? Ele passa por esta aula, mas não é o foco. Então vamos ver, por exemplo, 2 Pedro, no capítulo 3, que diz exatamente isso, né? Que Deus ele não quer que nenhum homem pereça, mas quer que todos os homens se arrependam. Então veja só, irmãos, vamos começar a fazer uma leitura e eu vou te convidar para me acompanhar a partir do versículo 8, que diz assim, olha, mas amados, isso aí, o versículo 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Repara para quem Pedro está falando. Amados, eu disse, se é amado, então é aquele a quem Deus ama, é aquele a quem Deus assim escolheu. E deu também a capacidade dessa pessoa amar como ele ama. Então repara que Paulo já começa no versículo anterior dizendo assim, olha, mas amados, amados. Então ele não está falando para todos os homens. Não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O versículo seguinte ele diz assim, o Senhor não retarda a sua promessa.
ainda que alguns a tenham por tardia. Então, a quem o Senhor não retarda a sua promessa? Aos amados. De modo, então, que ele é longânimo para conosco. Ele não é longânimo para todo mundo. Ele não é longânimo com o mundo. Ele é longânimo para conosco. Não querendo que alguns se percam. Quem ele não quer que se percam? Os seus amados. Repara que é muito claro. As escrituras, elas são claras, precisas. E aí ele continua e diz assim: senão que todos venham a arrepender-se. Todos quem? Todos os seus amados. E aí ele continua e diz assim: mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. O Senhor nunca virá como um ladrão. O dia do Senhor, que é uma expressão bíblica, que significa uma data precisa de que Deus virá julgar, obviamente, os homens, e veio justamente no dia do Senhor, como assim fez no julgamento dos apóstatas de Israel nos anos 70 do primeiro século. Então, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então, o que você observou nessa leitura bem devagar? Você observou alguma coisa assim. Por exemplo, eu vou te fazer uma pergunta. Para quem Deus é longânimo? Aí você vai ver ele: para conosco. Então, o que significa isso? Que quando você usa essa expressão conosco, né, essa expressão geralmente ela é usada numa conversa, pelo menos neste momento, quando não houver palavra alguma ou expressão que indiquem quem somos ou quem sois vós. Então, nós devemos usar o conosco ou o convosco. Então, no início da carta, Pedro já identifica o seu interlocutor. Ele já diz, ele assim endereça a carta: amados, escrevo-vos. Amados, escrevo-vos. Agora, esta segunda carta, ele está escrevendo a carta para o mundo ou ele está escrevendo a carta para a igreja, para o corpo santo de Cristo? Ele não está escrevendo a carta para o mundo. Ele está escrevendo a carta para a igreja. Ele está escrevendo a carta para o corpo santo, o corpo místico de Jesus Cristo, que somos nós, os amados de Deus. Então, quando ele usa essa expressão, não querendo que alguns se percam, quem ele não quer que se perca? Nós. E quem ele quer que se arrependa? Nós. Não é o mundo. Então, irmão, não tem essa questão de confusão na Bíblia. A confusão está na mente do leitor. A confusão está na mente do intérprete. A confusão está na mente daquele que ensina. Nunca a palavra. Ela é bem clara. Então, eu imagino que vocês tenham esclarecido. Se porventura havia dúvidas, né, de a quem e para quem Deus, é assim como Pedro está se dirigindo. Então, para conosco. Deus é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam de nós, senão que todos venham arrepender-se. Quem? Nós. Isso é maravilhoso, né? Então, continuando, irmãos, nós observamos exatamente isso, né? Que nós já identificamos a quem Pedro traz esta mensagem de Deus, que não quer que se perca, mas pelo contrário, quer que se arrependa. Nós, não todos os homens, não o mundo. Né? Então, ainda nesta reflexão, nos versículos 6 e 8, né,
desta epístola aos Colossenses, encontra-se ali uma espécie de sumário do que o Evangelho faz. Quando você lê os versículos 6, de 6 a 8, você vai ver Paulo fazendo uma apresentação do sumário do que é o Evangelho e do que ele faz. Tá? Então, por exemplo, a melhor definição de Evangelho, em todo sentido, é que consiste na boa nova, a boa notícia que Deus traz para aqueles que Ele ama. Tá? Então, a mensagem do Evangelho é a mensagem de um Deus amigo, tá? E amante dos seus eleitos. Então veja que no versículo 6 até o 8 nós vamos encontrar que o Evangelho é a verdade. Olha, a palavra da verdade do Evangelho. É o capítulo inicial, já começando no versículo de número 5, ele diz, a palavra da verdade é o Evangelho. Então, ele é o único que nos dá a certeza de quem é Deus, o Evangelho. O Evangelho nos apresenta a Deus e nos dá essa certeza, né, de que, na verdade, nele nós podemos confiar. Então, o ponto interessante é que o Evangelho é uma mensagem para ser pregada em todo o mundo, não a todo mundo. Tem uma diferença, não tem? O Evangelho é uma mensagem para ser pregado em todo o mundo. Porque nós vemos exatamente isso, olha, que já chegou a vós como está em todo o mundo. Não está em todas as pessoas do mundo, mas ele está em todo o mundo, em todo o universo conhecido da época de Paulo. E, portanto, o mundo conhecido da época. Tá? Outra questão que nós vemos aqui é que o Evangelho, ele frutificará para todos os que são alcançados pela graça de Deus. Tá? E aí nós vamos ver exatamente essa expressão. Já vai frutificando. Onde o Evangelho é apresentado. Por onde o Evangelho passa, ele frutifica. Gera frutos. Tá? Então, já vai frutificando. Aí, desde o dia em que ouviste, conheceste a graça de Deus em verdade. Isso é maravilhoso. Tá? Então, o Evangelho, ele também fala da graça de Deus. Ou seja, por esta razão, né, nós vamos ver agora no versículo de número 9, ele diz assim, ó, por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Oh, maravilha! Tá? Então, irmãos, observa que as cartas e orações de Paulo demonstram que sua prioridade é que os cristãos cresçam em conhecimento de Deus. Você vai observar esse traço, essa característica em quase todas as cartas de Paulo. Nós vamos observar, por exemplo, que aqui aos Colossenses ele diz, não deixamos de orar por vocês, não deixamos de orar por vós, e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então veja que uma necessidade, né, no cristão é que ele seja cheio de quê? Cheio
do pleno conhecimento da vontade de Deus. O cristão precisa conhecer Deus e a sua vontade, né? Então, e esse conhecimento não é um conhecimento de ouvir falar, não é um conhecimento que se repete do pai pastor para o filho pastor, para o neto pastor, para o bisneto pastor, e durante toda uma geração de crentes, eu diria, analfabetos bíblicos se formam. Eu vi recentemente uma escola bíblica, alguns minutinhos, sempre aparece assim, às vezes na mídia. Eu vi pelo menos uns 3 pastores, já anciãos. E aquilo me doeu muito o coração. Eles lendo a carta, um era Efésios, o outro era Tessalonicense, da outra era Colossense mesmo. E eles não sabiam explicar aquilo que leram. Aí lê e fala de outra coisa. Lê amor, fala de injustiça. Lê injustiça, fala de salvação. Aí dói o coração, dói o coração. Dói o coração. Porque são homens bons, são homens que têm um grande amor pela obra de Deus, mas que por alguma razão passaram a vida inteira vazios do pleno conhecimento da vontade de Deus, da sabedoria e do entendimento espiritual. Em alguns momentos da sua vida, desses homens, eles foram extremamente falhos na condução da obra de Deus. Porque se você não conhece plenamente a vontade de Deus, se você não está cheio da vontade de Deus, se você não estiver cheio de toda a sabedoria e entendimento espiritual, você não pode conduzir a obra de Deus tal como assim Deus fez, nos constituiu, nos deu caminho para andarmos. Isso é óbvio, tá? E esse erro, ele tem se repetido por geração em geração. Porque o pai é pastor, o filho tem que ser pastor. Porque o filho é pastor, o neto tem que ser pastor. Por isso ele abriu uma igreja. Ele abriu uma igreja para a geração dele ocupar o título e o cargo de pastor. Mas falhou a vida inteira em conhecer a vontade de Deus. Falhou a vida inteira, está cheio da sabedoria e entendimento espiritual. E por isso não passou para o filho, que não passou para o neto, que não passou para o bisneto. E esses homens, responsáveis por várias gerações na formação e condução de Cristo, dentro do seu corpo na igreja, falharam por essas deficiências. Então, por isso Paulo diz aos Colossenses: não deixamos de orar por vocês e de pedir a quem? A Deus, que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, para com toda sabedoria e entendimento espiritual. Aos Efésios, ele vai repetir algo parecido, porque ele fala no capítulo 1, do versículo 17, ele diz: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Entende? Ele não escreveu aí para estar escrito para todo mundo ler e não entender o que ele está escrevendo. Isso não foi escrito por acaso. Não é um momento de encher linguiça. Mas peço a Deus, ou peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê o espírito de sabedoria
de revelação, no pleno conhecimento dele. Ora, ele também vai repetir aos Filipenses, lá no capítulo 1, de 9 a 10, ele diz assim, ó: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Irmãos, a Escritura é bem clara. A Escritura é bem clara. Repara o que ele também está dizendo aos Filipenses. Esta é a minha oração. Então ele está orando a Deus. Para quê? Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Irmãos, eu quero dizer uma coisa que talvez te choque, ou possa chocar os que não conhecem, obviamente, o nosso ensino, a nossa forma de discipular. Nessas 3 referências, você ouviu Paulo dizendo: oro para que vocês saiam pela madrugada distribuindo quentinha embaixo do viaduto. Oro para que Deus peça para vocês saírem pela rua distribuindo roupa para quem não tem. Você viu em algum momento Paulo fazendo esse tipo de oração? Esse altruísmo de levar comida para os que necessitam está no coração de todos os homens, independente de ser cristão ou não. Porque nós compreendemos a vida, nós somos humanos. Então isso é um sentimento puramente humano. O que eu quero dizer é o seguinte, que quem está cheio do conhecimento de Deus, do amor de Deus, não leva só quentinha para quem está com fome. E a outra fome, como é que ele faz? Porque você leva comida hoje e amanhã você vai levar? Você leva todos os dias comida para ele? Ele precisa comer todo dia, irmão. Ele precisa comer todos os dias. E você vai lá uma vez dar comida para ele e se sente o maior dos altruístas, aquele que faz a obra de Deus. É isso, irmão. A obra de Deus não é isto. Isto é consequência, mas não é isto. Qualquer um tende a se apiedar do necessitado. Eu conheço várias pessoas que não conhecem o amor de Deus, não está cheia do pleno conhecimento de Deus, nunca negou um prato de comida para quem precisa. Então para com esta falácia de que a obra de Deus não é isto. Não é isto. Isto qualquer um faz. Como eu já ouvi dizer, até o macumbeiro faz. O espírita faz. Todos os seres humanos fazem. Baseado no amor, no sentimento humano. Mas quem ama Deus, quem tem o amor de Deus faz muito mais do que isto. Leva a palavra que transforma, leva a palavra que tira aquele homem da vida que ele está vivendo. Leva a palavra que transforma, leva a palavra que traz esperança. Se alimenta o corpo e a alma. E a alma. Deu para entender o que eu estou dizendo? Eu não estou dizendo que é pecado você levar quentinho, você fazer isso, fazer aquilo. Eu estou dizendo que a obra de Deus é muito mais do que isso. A obra de Deus é muito mais do que isto. Ah, tá, e aí bota no Facebook.
Aí bota no jornal, bota nisso, tira foto de madrugada entregando comida para o outro. Ah, misericórdia, vai se converter. Vai se converter. Até o Zaru distribuir a sopa. Mas nunca esteve cheio do conhecimento da verdade de Deus. Então, irmãos, continuando, a sabedoria, conhecimento, percepção e coisas semelhantes são necessárias e fundamentais para o desenvolvimento espiritual. Se você não estiver cheio da sabedoria de Deus, se você não tiver o conhecimento de Deus, se você não tiver essa percepção da vontade de Deus, coisas semelhantes a tudo isso que nós mencionamos, então, irmãos, você não tem, nunca teve, nunca terá o desenvolvimento espiritual. Então, sem essas qualidades, é impossível compreender a vontade de Deus. É impossível compreender a vontade de Deus. Ou seja, ter o pleno conhecimento dele, discernir o que é melhor e sermos puros e irrepreensíveis até o dia do Senhor. É o que Paulo está dizendo. Agora, não vá você, às vezes, preguiçoso, né? Que não gosta de orar, não gosta de ler, não gosta de se instruir, é que se agarra nesta obra, colocando como se fosse toda a vontade de Deus para a sua vida. Então, aí você vai dizer assim, tá vendo? Então, eu não vou mais distribuir comida não, porque isso não agrada a Deus. Eu não disse isso. Eu disse que a obra de Deus é mais do que isso. Comida a gente dá porque nós somos humanos e nós sabemos o que é fome. Água a gente dá porque nós sabemos o que é sede. Roupa a gente veste alguém que está nu porque nós sabemos da necessidade dela. Humana. Mas nós não estamos falando aqui de humanismo. Nós estamos falando de Deus. Nós estamos falando do conhecimento. Nós estamos falando da verdade espiritual. Isso é muito mais do que sair por aí fazendo esse tipo de coisa, irmão. Porque você sai distribuindo quentinha para todo mundo, mas e depois, o que você faz? Quem é você? Como é que é a tua vida? Como é que é o teu dia a dia? Como é que é o teu amor e a sinceridade para com os outros? Como é que é? Se a tua obra em Deus resume da comida, eu digo que então, irmão, você não precisa ser filho de Deus, porque até o filho do diabo dá comida para quem precisa. Então, irmãos, continuando, nós, então, observamos que é totalmente contraditório quando alguém afirma: posso não conhecer muito a Bíblia, mas conheço a Deus. Cara, isso é loucura. Isso é loucura. Você já ouviu alguém falando isso? Olha, eu até posso não conhecer muito a Bíblia, mas eu conheço a Deus. Ele conhece o Deus de Belzebu. Ele conhece o Deus do mentiroso, do capeta. Mas o Deus Pai de nosso Senhor ele não conhece, porque só se conhece a Deus pelas suas santas palavras, pela sua escritura. Então como é que o cara vai dizer, eu até posso não conhecer muito a Bíblia, mas eu conheço a Deus. Miserável, vai se converter. Não faz o menor sentido, né? Às vezes ele diz assim, olha, eu posso até não saber muito teologia, mas sei muito sobre Deus. Misericórdia, misericórdia. Se a teologia, Deus, logia, estudo de Deus, meu amigo, você que diz isso, olha, eu até não conheço muito teologia, nem preciso de teologia, porque meu negócio é com Deus. Amigo, Deus, logia, estudo de Deus.
sabe muito de Deus se você não conhece o teologia, o estudo dele, o que fala dele, o que apresenta ele, o que diz quem ele é, a sua vontade? Então nós precisamos parar com essa frivolidade, nós precisamos parar com essas mentiras, com essas coisas que só embrutece, só cauteriza a mente. Entende isso? Então, irmãos, essa ênfase bíblica, né, sobre sabedoria e conhecimento não limita o desenvolvimento espiritual, né, a um número de cristãos. Quando eu falo aqui de conhecimento, sabedoria, de teologia, isso não está limitado a um número pequeno de cristãos. Mas isso está aberto a todos que são filhos de Deus. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o estudo de Deus vem de Deus. O estudo de Deus vem de Deus. Quem revela é Deus. Então, repara, irmãos, que existem, de fato, sim, pessoas que se colocam como elitistas. Eles acham que por eles terem um anel de graduação, de um seminário, ele é um seminarista, o outro que se tornou doutor em divindade, ele acha que ele realmente é mais sábio, que ele tem tudo. Tá? Então, e aí eles não consideram, né, que a teologia ou o ministério de alguém que não tenha esse tipo de formação é ilegítimo, porque não tem um diploma de um seminário, isso, daquilo. Eu posso dizer para você de cara, sem medo, que são fariseus. São fariseus. Precisam se converter os que assim pensam, os que assim dizem. São fariseus que precisam se converter a Cristo, ou vão para o inferno. Sabe por quê, irmão? Porque sabedoria espiritual, tudo que nós falamos aqui de conhecimento, sabedoria é espiritual. Certo? Então, a sabedoria espiritual, ela está disponível a todo cristão que pede a Deus por ela. A todo santo, a todos a quem Deus chamou. Esta sabedoria espiritual está disponível a todo cristão que pede a Deus. Entende? Então, olha o que Paulo diz. Oro por todos os crentes em Colosso, para que todos eles, na verdade, recebam sabedoria e entendimento espiritual. Paulo não está fazendo aqui nenhuma separação. Olha para que vocês entrem numa faculdade. Oro para que vocês sejam formados em letras. Oro para que vocês sejam bacharéis em direito. Oro para que vocês sejam isso, psicólogo, dentista. Paulo não diz isso. Mas ele ora para que todos os santos estejam cheios do conhecimento de Deus. Então, o que a Bíblia está nos dizendo é que todo conhecimento espiritual está disponível aos crentes. Tá? Tiago escreve, confirmando o que nós estamos dizendo. Na sua epístola, no capítulo 1, no verso 5, ele diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos, dá livremente de boa vontade, e lhes será concedida. Ele não está dizendo para qualquer pessoa, ele está dizendo para todos os santos. Pode pedir, que ele dá. Então, essa sabedoria, como mesmo Tiago fala no capítulo 3, no verso 13, ela leva a humildades e boas obras. Ela não vai envaidecer, ela não vai segregar como os fariseus assim fazem,
Porque se você conhece alguém que se sente um crente melhor, porque ele tem anel de bacharel, isso, aquilo, ele é um hipócrita fariseu. Porque pelo contrário, ele não tem conhecimento nenhum de Deus. Porque os que estão cheios do conhecimento de Deus, como Tiago diz, eles se tornam humildes, eles fazem a obra de boa vontade, e não o contrário. Então, enquanto a sabedoria dos incrédulos e elitistas, ela exibe inveja, ambição, são egoístas, em Cristo não. Em Cristo não. As boas novas, a boa notícia que é o Evangelho, é que a sabedoria espiritual que é necessária para se desenvolver num crente e para que ele cresça em fé e amor e esperança, está disponível a todo cristão através dos meios que Deus assim providenciou. Entende? Oração, estudo da sua palavra. Então eu compreendo que às vezes você vai orar, você vai pegar a Bíblia e aí começa a sentir dificuldade. Poxa, mas isso aqui e tal. Aí leu, não teve entendimento. Mas você pega um dicionário. Lê a Bíblia com um dicionário. Né? O beneplácito de Deus. Pô, o que é beneplácito? Você lê, até hoje, você já leu desde que é crente, mas nunca procurou saber o significado de beneplácito. Às vezes você lê 300 mil vezes, né, que ele nos predestinou, mas não sabe o que é predestinação. Que ele nos pré-ordenou, mas não sabe o que é pré-ordenação. Então leia a Bíblia com um dicionário do lado. Não leia a Bíblia só com uma Bíblia, tenha várias Bíblias. Porque às vezes uma versão, ela pode te dificultar o entendimento, a outra versão, ela pode te ajudar a entender. Então leia em várias versões. Mas mesmo assim eu não consigo entender. Mas você é crente, você está numa igreja, a tua igreja tem a obrigação de te ter um professor todos os domingos para te ensinar a Bíblia. O teu pastor tem que te ensinar a Bíblia. Para isso ele é pastor. Ele não é pastor para receber dízimo. Ele é pastor para ensinar. Entendeu? Então, irmãos, essa é a boa nova que Deus nos dá, é que a sabedoria espiritual que é necessária para nos desenvolvermos como crente, para crescermos em fé e amor e esperança, está disponível a todo cristão. Por isso ele criou a escola bíblica. Deus assim fez. Por isso ele chamou e ordenou pastores. Entende? Então, irmãos, isso que eu acabei de dizer para vocês remove qualquer desculpa que você possa alegar para a ignorância espiritual e teológica. Não faz sentido. Nossos irmãos sabem disso. Eles conhecem a nossa jornada. Então, não tem sentido. Mas pelo contrário, eu já ouvi muitas vezes de colegas que isso é erudito demais para eles entenderem. Miserável, vai se converter. O que esse cara ensina para os seus? Como é que ele faz a obra de Deus? Então não é no grito, irmão. Fazer a obra de Deus não é no grito. Fazer a obra de Deus não é no grito. Até a tua oração é desprovida de eficácia quando você ora muito, mas não conhece a palavra de Deus. Se você não conhece a palavra de Deus, você não conhece a vontade de Deus. A tua oração é inútil. Você está orando para quem? Para que Deus? Para que vontade? Então, irmãos, nós precisamos ser alertados por essas coisas. Então, de modo que uma falta de educação formal, mas o fulano só tem o primário, o outro só tem o segundo grau, gente, essa
falta de educação formal, ela não é desculpa para ninguém. Sabe por quê? Porque a sabedoria espiritual vem de Deus e não do homem. Entende por que é desculpa? Ah, mas o fulano só tem... Olha, eu só tenho primário. Olha, e daí que você só tem o primário? Você não tenha nada. Porque a sabedoria, ela não vem do homem. A sabedoria vem de Deus. É Deus quem dá a sabedoria. Entende? Então, irmãos, prosseguindo, Paulo, ele ora para que os crentes recebessem, então, sabedoria espiritual, com o intuito que essa sabedoria também produzisse boas obras. Não adianta você estar encastelado dentro de uma universidade, estudando, se enchendo da palavra de Deus, mas e as obras? E as obras? Aí eu não estou dizendo obras do homem, a obra que vem da fé, que é ensinar, que é evangelizar, né? É disso que eu estou falando. Então, nós precisamos estar cheios da sabedoria, porque sem ela, impossível que frutifiquem a boa obra que Deus assim requer de nós. Então, Colossenses, no capítulo 1, nos versículos 11 e 12, ali é bem claro. Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Oh, é graça pura. Aqui tem graça pura. Pura graça. Então, olha só. Paulo está concluindo aqui, fazendo uma oração, nesse versículo 11 e 12, por 3 grandes dons. Tá? Primeiro, ele pede aos santos de Colosso que possuam toda a paciência. Irmão, toda longanimidade e gozo. Repara que toda paciência aqui não é você ficar sentado, prostrado, esperando Deus. Olha, se Deus não fez, é porque ainda não está na hora, olha isso, aquilo. Não é essa paciência que a Bíblia se refere. Esta paciência, nesta passagem, não é isto. Aqui, quando ele está falando de paciência, ela traz o sentido de você não desanimar. Aí o sujeito fica prostrado e dizendo que a prostração dele é paciência, mas não é. O sentido de paciência aqui é não desanimar, é não se abater por nenhuma circunstância da vida. Entendeu o sentido de paciência aqui? Porque ela está chovendo, está entrando água, está difícil, está faltando. Poxa, isso, aquilo, olha, não está dando, não isso, olha só. A paciência aqui, irmãos, é não desanime. Não se proste, não se abata, mas espere com paciência no Senhor. Continue andando, continua cantando, continua glorificando, continua indo em frente. Esse é o sentido de paciência aqui que ele está dizendo. Tá? Então, que você não venha se prostrar frente aos acontecimentos diários que nem sempre nos são agradáveis. Tá? Então, da mesma maneira, nós temos que nos manter firme, qualquer que seja o que venha a ocorrer. É isso que Paulo está falando com paciência. Tá? É uma paciência que não pode ser vencida em nenhuma situação. Esse é um dom que só tem aqueles a quem Deus dá. Da mesma forma, ele está dizendo, no sentido de longanimidade,
É um tempo que não pode ser vencido por nenhuma situação adversa. Tá? Então, você estar ali com a tua paciência, centrado em Deus, seja o tempo que for, seja longânimo. Não conte o tempo. Ah, mas eu já estou há 2 anos nessa dificuldade. Ah, mas eu já estou há 2 anos nessa luta. Olha, seja longânimo, seja longânimo. Esse é o sentido de longanimidade. Aguarde no Senhor. Até porque, para o Senhor, o tempo é infinito. O tempo é infinito. Aquilo que talvez seja muito longo para nós é porque todos os anos a gente faz aniversário. Todos os anos a gente completa mais um ano. E a gente percebe que está acabando. Daqui a pouco eu não posso mais. Hoje eu vejo esses caras jogando futebol e aí eu me lembro, caramba, na minha época, se eu pegasse isso que esses caras têm, eu seria craque. Não estou falando isso porque vocês não me conhecem, não. Vocês podem perguntar quem me viu jogar futebol. Aí eu me lembro, caramba, mas eu não consigo mais jogar futebol. Eu não tenho mais a disposição física. O tempo passou para mim. Então, a gente fica muito afobado, querendo realizar tudo dentro do seu tempo. Olha, o tempo está chegando, o tempo está chegando. A irmãzinha está com 40 anos, ainda não casou, ainda não teve filho. Aí a irmãzinha está com 30 anos, e assim vai, aí fica todo mundo desesperado. Mas Deus está dizendo assim, seja longânimo, não conte o tempo, porque o tempo dele é infinito, para ele não acaba. Então para a gente também não, sejamos longânimos, até porque a nossa esperança está nos céus, está nele. Então repara, irmãos, que a fortaleza do cristão nos acontecimentos e a paciência com o povo, elas devem ser indestrutíveis. É isso que Paulo está falando para os irmãos lá. E tudo isso com gozo, com alegria. Né? Ele diz, olha, com gozo, com alegria. Então nós devemos nos alegrar no Senhor. Tá? Sentir a sua providência, crer nela. Tá? Então a paciência, ela não é sustentada de outro modo, senão por uma mente positiva em Cristo. Tá? E nunca será mantida com bravura por alguém que não esteja satisfeito com a sua condição. Ora, quando o sujeito não conhece Cristo, quando ele não está cheio do amor, da sabedoria, da plenitude de Cristo, quando ele olha para a situação que ele se encontra, ele não está satisfeito com a condição que ele tem. Então ele não pode ser longânimo, ele não pode ter paciência, ele não pode ter gozo. Mas quando você conhece a tua posição em Cristo, qualquer que seja a sua condição hoje, você tem paciência, longanimidade e gozo em Cristo. Oh, aleluia! Isso é maravilhoso, não? Então, é o que Paulo fala no versículo 12. Né? Dando graças ao Pai, que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz. Você leu o que está escrito aí? Você conseguiu ler o que está escrito? Nos fez idôneo. Toda a sua idoneidade cristã foi Deus que fez. Toda a herança que você tem em Cristo foi Ele que deu. Não foi tua beleza, não foi tua juventude, não foi tua maturidade, não foi a sua capacidade. Deus nos deu, é pura graça, tudo por graça, pela graça. Então, irmãos, de novo, Paulo volta aqui às ações da graça do Senhor. Né? Então, repara que aí ele aproveita, daí por diante, ele começa a enumerar as oportunidades, né? Ou seja, ele começa a mostrar as bênçãos que o Deus nos deu em Cristo Jesus. Né? Então ele passa a fazer a partir daqui uma descrição mais completa de Cristo. Né? O fortalecimento dos colossenses contra qualquer mazela. Né?
os falsos apóstolos não teriam mais vez com eles. Repara que Paulo está escrevendo essa carta para um povo que agora vive dentro da igreja uma contradição, está cheio de falsos apóstolos. Como hoje, o nosso evangelho está cheio de falsos apóstolos. Então eles estavam vivendo isso. Era um bando de homens que estavam ensinando coisas vãs, filosofias vãs. Estavam enchendo a palavra de Deus de penduricalhos. Então, Paulo então está escrevendo para essa gente. É dessa forma que ele está advertindo, é desta forma que ele está dando o conhecimento. Então ele está, de certa forma, dizendo, olha, não se abata com essas coisas. Quanta gente abandona o evangelho porque ao sentir Deus, ao procurar uma igreja, infelizmente cai na mão de impostores. Está cheio de impostores. Está cheio de gente matando o outro. Está cheio de gente execrando o outro. E diz que faz em nome de Deus. Não conhece Deus. Não está cheio de Deus. Não tem as virtudes da palavra de Deus. Essas coisas você não adquire, eu já disse, na escola. Você não adquire na vida do dia a dia. É a palavra de Deus. Fuja, fuja. Chegou num lugar, meu irmão, olhou, aquele que está ali dizendo líder, você percebe, não tem nenhum conhecimento da palavra de Deus, saia desse lugar. Não fique não, irmão, não fique, não fique. Porque você vai morrer. Então é necessário que nós precisamos estar cheios do conhecimento e da sabedoria de Deus. Somente Cristo faz com que todas as demais coisas dissipem, desvaneçam, subitamente. Então, se é Cristo que faz isso, se é Cristo que desobstrui mente, vista, ouvidos, então Satanás não faz outra coisa a não ser se esforçar para criar um nevoeiro, para criar um obstáculo para que você seja alcançado por essas verdades. Ele tenta obscurecer Cristo da tua vida o tempo inteiro. Aí você vive aquilo que os homens dizem. E muitas das vezes sequer tem experiência para falar aquilo que estão dizendo que é certo. Porque às vezes manda você fazer uma coisa, mas eles fazem outra. Nem sequer eles são dignos de dar conselhos humanos, porque humanamente nem eles fazem aquilo que eles aconselham. São lobos. São cães, como Paulo diz aos Filipenses. Cuidado com os cães. Infelizmente, o nosso evangelho está cheio de cães. A palavra nos adverte sobre isso. Então, irmão, o único meio de nós retermos, bem como de sermos restaurados, ou restaurarmos a pura doutrina, só colocando Cristo diante dos nossos olhos, só colocando a sabedoria de Cristo no nosso interior. E assim nós somos recebedores de todas as suas bênçãos, para que a sua excelência, a excelência de Cristo, seja realmente percebida por nós e em nós. Então, irmãos, Deus ele é o princípio e a causa eficiente de nossa salvação. É isso que Paulo está dizendo. É isso que ele está dizendo, que nos dignificou. É Ele que nos lavou, Ele que nos tirou. Então é Ele que nos fez idôneo. Então o seu amor paternal nos transmite plena segurança e confiança nele, por meio da sua palavra. Então nós devemos render graças a Ele por ter nos feito idôneos e participantes da herança dos santos.
Qual é a herança dos santos, meu irmão? Qual é a herança dos santos? Hã? Então, irmãos, todos nós nascemos da ira. Todos nós somos exilados do reino de Deus. Então, é nesse sentido que só a adoção por parte de Cristo, né, é que nos faz idôneo. E repara que a adoção, ela depende de uma eleição que é imerecida por nós. Tá? O espírito de regeneração, esse sim é o selo da adoção. Então ele adiciona luz, né, para que haja o contraste, né, para que haja o oposto. Para os que são luz, estão na luz, dos que estão nas trevas e que são trevas. Isso o conhecimento de Deus nos faz discernir. Então, por isso que você vai observar que no versículo seguinte, o 13 do primeiro capítulo, ele diz assim: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Reparou, irmãos? Não é você. Não é você. Não é um homem que faz. Mas Deus fez. Deus nos tirou por uma eleição imerecida, porque nós não merecíamos. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1,13. Então, aqui está o princípio de nossa salvação. Quando nos transporta das profundezas, das trevas, nos quais estávamos imersos. Né? Então, onde quer que a sua graça não esteja, aí só existem trevas. Aí só existem trevas. Isaías nos diz isso também. Lá no capítulo 60, versículo 2, Isaías diz assim, olha: pois eis que as trevas cobrirão a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e sua glória se verá sobre ti. Entendeu, irmãos? Entendeu? Isso é maravilhoso. Isso não vem de homem nenhum. Isso não vem, você não compra isso no mercado. Então você não precisa se preocupar porque você não tem dinheiro, porque isso é um dom de Deus, é dádiva de Deus, é imerecido. Você não precisa ter talento. Deus assim te agraciou com essa dádiva. Então observa que, em primeiro lugar, nós mesmos somos chamados de trevas. Né? Em segundo, o mundo inteiro é chamado de trevas. E Satanás é o príncipe das trevas, sob cuja tirania somos mantidos cativos. E o infeliz em treva quer dizer que ele tem livre-arbítrio. Se ele tivesse livre-arbítrio, ele saía do reino de trevas que ele se encontra. Mas nós nos encontramos em trevas até que Cristo venha nos transportar, até que Cristo venha nos libertar. Então não existe esse negócio de livre-arbítrio, irmão. Para com isso. É o que eu falo. Ouve ler, mas não pega um dicionário. Pega o dicionário, aprenda a consultar o conceito das coisas, os termos, que significado dos termos. Você vai perceber muita coisa. Então, o que nós queremos dizer? Ora, o mundo inteiro, né, é dito, então, com toda a sua pretensa sabedoria e justiça, é considerado como nada, senão treva aos olhos de Deus.
tudo aquilo que você cobiça lá no mundo, são trevas aos olhos de Deus, são trevas. Tá? Então, irmãos, a parte do reino de Cristo não há luz. Tudo é trevas. Tudo são trevas. Então, cuidado com essas coisas do mundo que você anda cobiçando. Onde está o seu coração? O versículo 14 diz assim, olha, em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, quando somos transladados para o reino de Cristo, já passamos da morte para a vida. 1 João, capítulo 3, versículo 14. Então, também isto é atribuído à graça de Deus, não é nosso merecimento. Né? Para que ninguém imagine que possa alcançar tão grande bênção por seus próprios esforços. Nosso livramento da escravidão, do pecado e da morte é obra de Deus. Não é de nenhum homem. Essa qualidade não está em nenhum homem. Assim também nossa passagem para o reino de Cristo é obra de Deus, é a graça de Deus. Então, Deus chama Cristo filho do seu amor. Né? Ou o filho que é amado por Deus, o Pai. Porque é tão somente em Cristo, né, que a sua alma tem prazer. Deus tem prazer no seu Filho. Como lemos em Mateus 17,5. Então, em quem todos os demais são amados. Quando? Em Cristo. Então não somos aceitados a Deus de outro modo, tá? Senão através de Cristo. Há uma inimizade mortal entre os homens e Deus o tempo inteiro. Os homens são inimigos de Deus. Há uma inimizade terrível. Até que o amor de Cristo resplandeça em nós como mediador. Aí agora nós temos um mediador. Agora nós temos um advogado no céu. Tá? Então, irmãos, é por Cristo que nós temos paz com Deus. Somente por Ele nós temos paz com Deus. Tá? Então, Paulo agora, se você observar a leitura subsequente, ele começa pondo em ordem que todas as partes de nossa salvação, elas estão contidas em Cristo. Tá? Somente Cristo, tá, deve resplandecer e ser visto capaz de estar acima de todas as criaturas. Ele é o princípio e fim de todas as coisas. Nele temos a redenção, que é a remissão dos pecados. Né? Essa é a nossa liberdade. Esta é a nossa glória em face da morte. Né? Então essa redenção ela foi granjeada através do sangue de Cristo. Né? Pois pelo sacrifício de sua morte, todos os pecados do mundo foram expiados. Mas somente a quem ele designa goza dessa expiação. Aí Paulo completa dizendo, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então repara que Paulo ele descreve Cristo como a imagem do Deus invisível. Com isso significando que é tão somente nele, né, em Cristo, que Deus, que de outro modo é invisível para nós, se nos manifesta. Então, quanto ao termo primogênito, ele diz que é a razão da designação, né? Ou seja, porque Paulo acrescenta essa designação primogênito, é que ele está acrescentando imediatamente que nele, em Cristo, todas as coisas são criadas como ele é. Então quando Paulo diz ele é o primogênito, Paulo está querendo dizer, olha, a razão de eu dizer isto é porque nele todas as coisas são criadas como ele é. Então, da mesma forma, quando ele é chamado o primogênito dos mortos, porque por meio dele todos nós ressuscitaremos. Como também
todos nós já ressuscitamos, a primeira ressurreição. Quando morremos para o mundo, ressurgimos nele. Tá? Então, ele não é chamado simplesmente de primogênito com base no fato de haver ele precedido todas as criaturas, não. Tá? Num determinado momento do tempo, Deus fez Cristo. Não, não é isso. Né? Então, ele é o primogênito, tá? No sentido de que todas as coisas foram criadas por ele e para ele, né? Por assim dizer, em substâncias, em fundamentos. Tá? É isso que nós estamos dizendo. Ou seja, ele é o fundamento de todas as coisas. Todas as coisas subsistem nele. É isso. Tá? Então, pois daqui é que se trata. Não é o que ele é em si mesmo, entende? Tá? Mas o que ele realiza em outros. Então, irmão, já terminando, em João, no capítulo 1, versículo 18, diz assim, ó, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. Paulo, em 1 Coríntios 11, diz assim, o homem é a imagem e glória de Deus. Portanto, Cristo é chamado a imagem de Deus sobre a base de que ele de certa maneira, torna Deus visível a nós, somente a nós. Tá? Então, o versículo 16 diz, para que nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. É o versículo 16, nós encerramos por aqui, e na próxima aula nós retornaremos exatamente comentando este versículo 16. Amém? Então nós vamos encerrar por hoje, vamos agradecer a Deus por coisa tão maravilhosa, pelo esse dia maravilhoso, tá? E porque quando todo mundo, o mundo olha para o futuro e não sabe o que vai ser deles. O mundo olha para o futuro e não consegue entender as coisas que acontecem. Mas nós sabemos tudo que está acontecendo no mundo. E nós sabemos exatamente tudo sobre o nosso futuro. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Tá? E isso não vem de nós, é a graça de Deus. Amém? Vamos orar? Mas antes eu quero fazer um convite para que você esteja à noite nos acompanhando no nosso culto online. É bênção de Deus, você é o nosso convidado e assim nós queremos te convidar também. Ok? Então vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esse momento que o Senhor assim nos permitiu, nos concedeu, e pudéssemos estar aqui reunidos, estudando a sua palavra, conhecendo mais de Ti, de modo que assim, Deus, possamos crescer em graça e conhecimento da Tua vontade, do Teu amor, e assim, Deus, frutificarmos, Pai, nas boas obras que o Senhor assim já nos predestinou. Pai, nós somos gratos a Ti por tudo. Nós Te adoramos, Pai, nós sentimos esta alegria enorme deste chamado, Senhor, deste amor, Pai, que não merecíamos, mas o Senhor assim nos amou. E assim, Deus, o Senhor nos transformou, o Senhor nos transportou para o Teu reino. Tudo por inteira graça. Tudo, Senhor, obra que não merecíamos. Senhor, Senhor, todas as conquistas, todas as bênçãos assim que o Senhor tem nos destinado, nós não merecemos. Mas assim o Senhor nos faz por amor. E por amor, Pai, que o Senhor também colocou em nossos corações. Nós estamos aqui, Pai, para completarmos, Deus, sermos completados por esta boa obra que o Senhor assim realiza em nós. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.